Atenção, eleitor do Cariri, o Ponto Poder Eleições de hoje traz todos os detalhes das pesquisas feitas pelo Ibope em Juazeiro do Norte e em Barbalha. E a gente tira suas dúvidas sobre o dia da votação e fala ainda das cidades que têm apenas um candidato a prefeito. O Ponto Poder Eleições está começando. Olá, muito boa noite para você. Ponto Poder Eleições está no ar e a gente já começa o programa de hoje em ritmo de reta final de campanha para a votação do próximo domingo, dia 15 de novembro. O dia hoje e amanhã promete ser de muita movimentação. Os dias hoje e amanhã prometem ser de muita movimentação na rodoviária aqui de Fortaleza, porque tem muito eleitor indo para o interior. Vai cruzar aí as estradas do Ceará para ir votar no município onde vota no interior do estado. Quem traz mais detalhes para a gente é a repórter Ana Beatriz Farias, que está lá na rodoviária. Boa noite, Bia. Qual é a expectativa de movimentação na rodoviária para essa véspera de eleição? Boa noite, William. A expectativa é de movimentação intensa. São pelo menos 217 viagens extras entre os dias 12 e 15 de novembro, período que envolve a votação. A gente vai mostrar agora para vocês como que estão aqui as coisas, a situação, como é que está na rodoviária Engenheiro João Tomé. Bastante gente embarcando nesse ônibus, muita gente ainda esperando a viagem. Isso os destinos das pessoas nesses dias são Juazeiro do Norte, Sobral e Itapipoca. As 16 empresas de transporte em atuação devem disponibilizar cerca de 828 viagens, somando as operações regulares e extras, durante esses 4 dias. E sobre o cenário de pandemia, William, Jéssica, todos que nos acompanham no Ponto Poder, a administradora das rodoviárias aqui de Fortaleza diz que todos os cuidados estão sendo mantidos de acordo com os protocolos estabelecidos pelo governo do estado. Eu volto com vocês no estúdio. Obrigado, Bia, pelas informações. É isso, a gente espera que os cuidados sejam tomados para que o eleitor possa viajar e votar com segurança. E ainda nesses preparativos para as eleições no domingo, tem também a questão das cidades que estão aí proibindo a venda e o consumo de bebidas alcoólicas no dia da eleição, algumas começando no sábado às 23 horas, outras à meia-noite do domingo. E quem traz mais detalhes para a gente sobre isso é a repórter Alessandra Castro. Boa noite, Alessandra. Como é que está o cenário de definição sobre essa questão da lei seca? Boa noite, Jéssica. Boa noite, William. Pois é, William e Jéssica, a proibição de vendas de bebidas alcoólicas até agora não será adotada na capital a partir da meia-noite do domingo de eleição, a não ser que o governo do estado determine. Os juízes eleitorais da capital decidiram não adotar a medida, mas isso não impede que o governo do estado imponha a lei seca aqui em Fortaleza e em outros municípios cearenses. Até agora, Jéssica, a gente tem determinação de lei seca em 22 municípios do estado que foram autorizados por 11 zonas eleitorais. Dentre os municípios que terão restrições agora na eleição estão Salitre, Campos Sales, Granja, Uruoca e Crateús. A lista completa pode ser conferida no site do Diário do Nordeste e a fiscalização, Jéssica, da lei seca vai ficar a cargo dos agentes da segurança pública. Muito obrigada pelas informações, Alessandra. E a gente vai direto agora para Juazeiro do Norte falar da pesquisa Ibope, a segunda pesquisa Ibope feita aí na reta final da eleição para mostrar qual que é o cenário às vésperas do primeiro turno no município, que é muito importante lá na região do Cariri. Vamos mostrar aqui na tela os números agora para você. Intenção de voto em Juazeiro do Norte para prefeito, Arnon Bezerra do PTB tinha 25% na primeira pesquisa, agora depois aparece na segunda pesquisa com 34%, na terceira pesquisa com 38%. Pela margem de erro, podendo variar de 35 a 41. Gleidson Bezerra do Podemos foi de 24 para 32 e agora aparece com 26%, podendo variar pela margem de erro de 23 a 29%. Nelinho do PSDB tinha 20%, depois foi para 18% e aparece agora com 21% das intenções, podendo variar de 18 a 24%.
A candidata Ana Paula Cruz, do PSB, tinha 13% na primeira pesquisa, foi para 5% na segunda e agora aparece com 6%, numa variação de 3% a 9%. O candidato Demontier Cinquentinha, do PSOL, tinha 3%, depois apareceu com 2% das intenções e agora segue com 2% das intenções de voto, podendo variar entre menos de 1% e 5%. Os votos brancos e nulos eram 8% na primeira pesquisa, foram para 4%. E agora são 3% na reta final da campanha. Agora a gente vai mostrar os que não souberam ou não responderam. Eram 8% também, depois foi para 5% essa taxa e agora 4% dos eleitores não souberam ou não responderam. Bom, o Ibope também mostrou lá em Juazeiro do Norte o cenário com os votos válidos para a eleição, ou seja, aqueles votos que são dados a algum dos candidatos e não conta aí nesse cenário os votos brancos ou nulos, nem os que não sabem ou não responderam. Aqui na tela agora a gente tem esse cenário. Arnon Bezerra, considerando os votos válidos, tem 40% das intenções de voto, pela margem de erro de 3 pontos percentuais, pode ir de 37% a 43%. Gleidson Bezerra, do Podemos, tem 28% das intenções, pela margem de erro variando de 25% a 31%. Nelinho, do PSDB, tem 23% das intenções de voto, podendo variar de 20% a 26%. Ana Paula Cruz, do PSB, tem 6% dos votos válidos, podendo variar de 3% a 9%. E Demontier Cinquentinha, do PSOL, tem 2% dos votos válidos, podendo variar aí entre menos de 1% e 5% das intenções. O levantamento foi encomendado pela TV Verdes Mares e está registrado na Justiça Eleitoral. A margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos e foram ouvidos 805 eleitores entre os dias 11 e 13 de novembro. O nível de confiança é de 95%. E a gente aproveita aí para falar dessa disputa em Juazeiro, uma cidade importante na região do Cariri, com o editor de política do Sistema Verdes Mares, Inácio Aguiar. Boa noite, Inácio. Boa noite, Jéssica. Boa noite, William. Boa noite para você que está em casa e nos acompanha. Essa pesquisa Ibope, contratada pela TV Verdes Mares, mostra para a gente uma mudança no cenário eleitoral lá em Juazeiro. Uma campanha que vinha acirrada até aqui entre os principais concorrentes, agora apresenta um cenário de maior tranquilidade para o atual prefeito Arnon Bezerra, do PTB, que concorre à reeleição. Na pesquisa realizada no último dia 4 de novembro, na semana passada, o prefeito tinha 34% das intenções de voto e nessa pesquisa que a gente divulga agora, ele saltou para 38%, cresceu 4 pontos percentuais. O seu principal concorrente, Gleidson Bezerra, que na semana passada tinha 32% das intenções de voto, caiu para 26% das intenções de voto nesta atual. Então, a diferença do prefeito para o segundo colocado é de 12 pontos percentuais, uma vantagem considerada até razoável dentro dessa reta final da campanha lá em Juazeiro, em que a gente tem aí apenas mais um dia de campanha antes da votação. Outro dado interessante que também favorece ao prefeito Arnon Bezerra é os dados da pesquisa em relação à rejeição. Neste item, na primeira série da pesquisa contratada pela TV Verdes Mares, ainda lá em outubro, o prefeito havia começado com 38% de rejeição. Agora ele apresenta 31%. O seu principal concorrente, também Gleidson Bezerra, do Podemos, começou com 15% e agora cresceu para 24%. Na reta final, como eu já falei para você, a gente vai precisar esperar um pouco esse último dia de campanha, mas aí o prefeito Arnon Bezerra ele está com uma vantagem considerada até folgada nesse último dia de campanha eleitoral. Beleza, Inácio. Daqui a pouco a gente volta a chamar o Inácio, porque tem pesquisa do município vizinho. É isso, Jéssica. Só reforçando aqui, a gente falou agora de Juazeiro do Norte. Essa é a terceira pesquisa Ibope, não a segunda, realizada lá no município do Cariri. Então vamos fazer esse pulo de cidade, vamos para Barbalha, município vizinho de Juazeiro, ver como estão os números da pesquisa Ibope por lá. Olha só aqui na tela, o atual prefeito Argemiro Sampaio, do PSDB, que tenta reeleição, tem 46% das intenções de voto, oscilando na margem de erro de 4 pontos percentuais para mais ou para menos, entre 50% e 42%. O adversário, Dr. Guilherme, do PDT, também tem 46%, oscilando entre 50% e 42%, conforme a margem de erro. Brancos e nulos são 4%, 5% não souberam ou não responderam. E lá em Barbalha, também a pesquisa Ibope perguntou ao eleitorado sobre a avaliação das gestões federal, estadual e municipal. Vamos ver então esses números. Na verdade, agora votos válidos lá em Barbalha. Isso.
Nos votos válidos, também aí esse empate, tirando os brancos e nulos, 50-50 entre Argemiro Sampaio do PSDB e Dr. Guilherme do PDT, considerando a margem de erro, ambos podem oscilar entre 54% e 46%. E agora sim, vamos ver os números da avaliação das gestões. Olha só, a avaliação do presidente Jair Bolsonaro em Barbalha é de 21% de ótimo e bom, 28% regular, 50% de ruim e péssimo e 2% não souberam ou não responderam. Já considerando a avaliação do governador Camilo Santana, 74% avalia a gestão como ótimo bom, 18% como regular, 6% como ruim e péssimo, 3% não souberam ou não responderam. Já a avaliação do atual prefeito, Argemiro Sampaio, que tenta a reeleição, 43% do eleitorado considera ótimo e bom, 31% regular, 24% ruim e péssimo e 3% não souberam ou não responderam. Bom, esse levantamento do Ibope foi encomendado pelo Diário do Nordeste e está registrado no Tribunal Regional Eleitoral do Ceará. O Ibope ouviu 602 eleitores em Barbalha entre os dias 4 e 9 de novembro. A margem de erro da pesquisa, como disse já a Jéssica, é de 4 pontos percentuais para mais ou para menos. E o índice de confiança, o nível de confiança lá é de 95%. Isso quer dizer que a probabilidade de os resultados retratarem o atual momento eleitoral é de 95%. A gente volta agora a falar com o Inácio Aguiar, editor de política do Sistema Verdes Mares, porque a disputa lá está bastante apertada, acirrada, né, Inácio? Pois é, William, diferente do cenário de Juazeiro do Norte, a pesquisa Ibope, agora contratada pelo jornal Diário do Nordeste, lá em Barbalha, também na região do Cariri, mostra um cenário acirrado entre o prefeito atual, Argemiro Sampaio, e o candidato do PDT, Dr. Guilherme. Ambos estão com 46% das intenções de voto na pesquisa estimulada, o que mostra aí um grande acirramento nessa reta final de campanha. Lá no município tem um componente a mais. É lá em Barbalha, o domicílio eleitoral do governador Camilo Santana. O governador volta lá no município de Barbalha. Na avaliação de governo, Camilo Santana tem mais de 70% de bom e ótimo naquele município e vai tentar aí ajudar o seu candidato, que é o de oposição, Dr. Guilherme. O prefeito, Argemiro Sampaio, conta também com uma boa aprovação da sua gestão para tentar conseguir a reeleição. Neste caso aí, a gente vai esperar para ver como é que vai ser a votação da população lá de Barbalha para a gente ver o resultado final. Nós vamos no Ponto Poder Eleições continuar acompanhando tudo e a gente vai trazer aqui com exclusividade para você. Muito obrigada, Inácio, pelas informações. E hoje o Ponto Poder Eleições está só passando de município em município, que é já para começar a aquecer aí os ânimos do eleitorado para essa reta final. E a gente vai agora para Sobral, lá na região norte, porque o nosso repórter Igor Cavalcante já está por lá acompanhando aí essa reta final. Boa noite, Igor. Como é que estão aí as emoções? Como é que está o cenário em Sobral aí a poucos dias do primeiro turno? Boa noite para vocês, boa noite também para quem está em casa. Estamos aqui em Sobral acompanhando a reta final da disputa. O clima na cidade é de tranquilidade, bem diferente daquele cenário de reta final de disputa, com muitas pessoas nas ruas, aqueles candidatos disputando voto a voto. Apesar dessa aparente calma, haverá sim um reforço policial aqui no município. Chegaram hoje aqui na cidade 75 policiais militares. Eles se juntam também a 200 homens do Exército que estarão aqui no domingo. Ao todo, serão 450 agentes aqui fazendo essa segurança, esse reforço policial aqui nas eleições. As urnas começarão a ser distribuídas aqui na cidade a partir de amanhã. Elas serão testadas e a expectativa é de que 142 mil pessoas votem aqui na cidade no domingo. Elas escolherão entre Ivo Gomes, do PDT, ou Oscar Rodrigues, do MDB. Eu volto com vocês no estúdio. Obrigado, Igor, pelas informações. E agora a gente vai direto mostrar a charge que nosso chargista Tiagão preparou para esse penúltimo dia de campanha, mostrando aí que até amanhã ainda tem muito eleitor sendo cobiçado pelos candidatos.
Pois é, Tiagão retratou bem aí, né, Jéssica, como é que deve ser essa reta final de campanha. Daqui a pouco tem muito mais, a gente vai agora para um rápido intervalo. Na volta a gente vai mostrar como está a situação nos municípios que tem só um candidato a prefeito. Como é que vai ser a eleição nesses municípios? A gente te conta daqui a pouco, é já já. Ponto Poder de volta e agora a gente vai falar da disputa para vereador. Domingo, o eleitor vai às urnas também escolher os representantes do Poder Legislativo. Aqui na capital são 43 vagas na Câmara Municipal e a repórter Luna Barros mostra para a gente como funciona toda a estrutura para um mandato de um parlamentar. Vamos ver. No dia 1º de janeiro de 2021, 43 vereadores irão tomar posse na Câmara Municipal de Fortaleza. Antes de ocupar uma das cadeiras do Legislativo, eles precisam passar pela aprovação das urnas. Os eleitos terão duas funções centrais: propor leis e fiscalizar as ações da Prefeitura. Mas qual a estrutura que os vereadores têm para trabalhar? O plenário é o local da Câmara mais conhecido de boa parte da população. Aqui são discutidos e votados projetos de lei que impactam diretamente a vida do eleitor. Ali na tribuna, os parlamentares discutem assuntos da cidade e protagonizam embates políticos. Mas esse não é o único espaço importante na rotina de quem será eleito para o Legislativo. No dia a dia do parlamento, os vereadores também participam de reuniões de comissão. Antes de qualquer proposta ser votada, precisa passar por essa sala. Além disso, os parlamentares atendem à população nos gabinetes. Audiências públicas para discutir temas importantes para a cidade são outra parte da rotina. E o contato com os eleitores nos bairros também. Para exercer todas essas atividades, cada parlamentar recebe um salário de pouco mais de R$16 mil. Além disso, pode contratar entre 8 e 22 assessores para prestar assistência jurídica ou de comunicação, por exemplo. Cada vereador também conta com uma verba de desempenho parlamentar. O recurso pode ser usado para despesas de custeio, como combustível e alimentação. Um vereador é alguém, é um mandato mais próximo da população. Então, ele precisa estar constantemente em movimento para conhecer as demandas da população da cidade. Para isso, ele precisa de assessoria, de assessores que o acompanhem e que consigam dar conta dessa divisão do trabalho legislativo. Além disso, é importante lembrar que a gente vive na economia de mercado. Então, existem custos, tanto para o deslocamento como para a vida pessoal. Então, durante 4 anos desse mandato, se o vereador não tem uma renda própria, como a grande pergunta que se faz é como ele vai conseguir acompanhar esses 4 anos, como é que ele vai conseguir acompanhar a cidade. E dos vereadores, a gente volta agora a falar dos prefeitos. Você que está em casa sabia que tem municípios aqui do Ceará onde só um candidato disputa a prefeitura? Pois é, quem mostra pra gente essa história é o repórter Igor Cavalcante. Você ainda está em dúvida em quem vai votar no domingo? Imagine então morar em uma cidade com apenas um candidato. Essa é a realidade em 2 municípios cearenses. Em Jaguaretama e Hereré, apenas um nome vai estar nas urnas para prefeito. Nessas cidades, os candidatos precisarão apenas do próprio voto, mais um, para serem eleitos, já que, de acordo com a Justiça Eleitoral, são considerados apenas 50% dos votos válidos, mais um. No caso das eleições para prefeito, nós temos a aplicação do sistema eleitoral majoritário. O que é isso? Significa dizer que vence as eleições aquele que obtém a maioria dos votos válidos. Assim, basta que o candidato obtenha um único voto válido, né, para que ele seja declarado vencedor. Em Hereré, o único candidato é Otônio Queiroz, do PDT. O atual prefeito, Toinho de Luizão, do PP, renunciou à disputa. Em Jaguaretama, a oposição nem lançou candidatura. Apenas Glairton Cunha, do PP, se apresentou para disputar a reeleição. Em outro município, a situação quase se repete. Em Salitre, no Cariri, uma chapa havia renunciado, sobrando apenas um candidato na eleição. De última hora, a Justiça Eleitoral autorizou a substituição da chapa do PT. Agora, a população vai escolher entre Dodô de Neoclides, do PROS, e Manuel Filho Ribeiro, do PT. Para esta cientista política, em eleições com um só candidato, a escolha é muito mais sobre aceitar ou não a única candidatura à disposição, e não sobre escolher quem poderia gerir melhor o município. No cenário de candidaturas únicas, esses processos de mobilização e a própria ideia de uma disputa que é tão típico da democracia acaba se tornando muito frágil.
né? Então, há uma possibilidade, nesses casos, de um processo de desmotivação do eleitor de ir às urnas no dia da eleição, referendar um candidato, ao invés de escolher aquele que de fato representaria os seus interesses. E se você ainda está intrigado com essa história de um só candidato disputando a prefeitura, a gente chama a turma do Descomplicando para explicar melhor. É possível que apenas uma pessoa seja candidata a prefeito sem nenhum outro adversário? Sim, é possível. E mais, basta um único voto para que ela seja eleita. Quer entender melhor? Te explico agora no Descomplicando. Muita gente ficou curiosa com o fato de um município de Jaguaretama, no Ceará, ter apenas um candidato. O caso não é raro e pode se repetir em outras cidades. Se, por exemplo, uma das candidaturas for barrada na justiça, o principal ponto é: a eleição pode ser decidida por apenas um voto. É o seguinte, a Justiça Eleitoral considera os votos válidos na contagem final de uma eleição. Votos válidos funciona assim. Vamos considerar um município que tem apenas 10 eleitores. 4 deles votam no candidato A, 3 escolhem o candidato B, 2 em branco e 1 decide anular o voto. Na contagem final, os votos brancos e nulos são descartados. Só valem, portanto, os votos em um dos candidatos. Estes são os votos válidos. Só eles são considerados para decidir quem vai ser eleito. Brancos e nulos não são transferidos para ninguém e nem podem derrotar um candidato. Eu expliquei tudo isso para que você entenda a situação lá no início do vídeo. A gente pode sim ter apenas uma candidatura e qualquer voto dado a um único candidato vai ser contabilizado para a eleição. E não vai ter nova votação por mais que a cidade tenha em peso votado em branco ou nulo. Não deixe de escolher os seus candidatos ou candidatas. Não deixe que outras pessoas escolham por você. Até o próximo Descomplicando. E a eleição já é domingo, dia 15 de novembro, então a gente precisa agora mostrar tudo para o eleitor, um guia completo para não ficar nenhuma dúvida para ir às urnas. É hora do quadro O Eleitor de Olho. No domingo, dia 15 de novembro, os eleitores de todo o país vão decidir quem são os representantes nas prefeituras e câmaras municipais. Lembrando que o voto é obrigatório para brasileiros entre 18 e 70 anos e facultativo para jovens de 16 a 18 anos e também para analfabetos. E no dia da votação, é importante ficar atento ao que você pode ou não fazer nas urnas. O horário de votação é de 7 às 17 horas, ele foi ampliado por conta da pandemia. Destacando que de 7 às 10 horas é horário preferencial para idosos. O local de votação pode ser consultado no site do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará, também no Disque Eleitor 148 e também no aplicativo e-Título. Para votar, é necessário o título de eleitor, um documento oficial com foto, pode ser identidade, passaporte, habilitação, ou ainda, para os eleitores que fizeram a biometria, um aplicativo e-Título. E a justificativa do voto pode ser feita no aplicativo e-Título também, no formulário do site do TSE, tse.jus.br, e também nos locais para a justificativa que você pode consultar no Disque Eleitor 148. Agora vamos falar o que pode e o que não pode para candidatos e eleitores, segundo a Justiça Eleitoral. Ao eleitor é proibido promover aglomeração com algum material de candidato, manifestação coletiva de voto, abordagem ou aliciamento de outros eleitores e também, caso receba material de campanha, distribuição de camisas, bonés e máscaras. É proibido ao candidato promoção de comício, carreata, uso de alto-falantes, propaganda boca de urna, derrame de santinhos e também publicação de novos conteúdos ou impulsionamento nas redes sociais. Para denunciar, é necessário preencher um formulário no site do Tribunal Superior Eleitoral, também pode ser feita pelo aplicativo Pardal e ainda acionar a polícia no telefone 190. Então, no domingo, siga todas as orientações da Justiça Eleitoral e escolha bem os seus candidatos a prefeito e vereador. E esse conteúdo vai ficar disponível lá no YouTube do Ponto Poder, no nosso canal, para você conferir amanhã, no domingo pela manhã, se tiver mais alguma dúvida. E olha só, sem querer interferir na intenção do voto de ninguém,
Mas agora tem candidato Prometeu, viu? São as garras nas eleições. O candidato Prometeu tem uma proposta para o ramo da panificação. Meus amigos padeiros, quero dizer que se eleito for, minha proposta é massa. Muito obrigado. Bom, agora então nosso programa Depois do Candidato Prometeu está chegando ao fim, mas antes um convite para você. Domingo, 15 de novembro, a partir das 5 da tarde, nós estaremos ao vivo mostrando todos os detalhes das eleições aqui no Ceará. Então até domingo, esperamos vocês. Boa noite, até lá. Boa noite.